Guaíba, Correio Rural, o agronegócio, empreendimentos rurais e as novidades no setor agrícola. Apresentação, Sandro Fávero. Olá, muito bom dia, amigo guaibeiro. Estamos começando mais um Guaíba Correio Rural. Hoje é quinta-feira, 29 de maio de 2025, aniversário dos municípios gaúchos de Ajuricaba, Davi Canabarro, Ibiraiaras e Uruguaiana. Nosso programa tem um oferecimento do Senar RS, força para o agro é força para movimentar toda a sociedade, e Banrisul. Crédito consignado CLT é no Banrisul. Nosso programa tem Jefferson Gomes, na mesa de áudio, as gravações e edições de Cleiton Lopes. Coordenação central de Guilherme Silva, reportagens de Geandro Michael, gerência de jornalismo e esportes de Rafael Sequim, a direção geral é de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fábio. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Crédito consignado CLT é no Banrisul. Empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Contrate já no app Banrisul. Tem agro, Dona Guaíba. E abrimos o programa de hoje falando de triticultura. Com o preparo das lavouras para a semeadura da próxima safra, as negociações do cereal seguem acontecendo de forma pontual e os preços enfraquecidos. Segundo os pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, a recente reação nos valores externos pode voltar a dar suporte ao mercado interno, especialmente nesse período de baixa oferta doméstica. Quanto às importações, conforme dados da Secretaria de Comércio Exterior, até a terceira semana de maio, as compras de trigo no Brasil somavam 359 mil toneladas, volume 45% abaixo de maio do ano passado. Aqui no Rio Grande do Sul, o diretor e coordenador da Comissão do Trigo e Culturas de Inverno da Farsul, Hamilton Jardim, projeta uma redução diária, em geral, das culturas de inverno, salvo o plantio da canola, que deve se manter numa faixa de crescimento dentro do normal. No caso do trigo, o dirigente da Federação de Agricultura estima um recuo significativo. Ele aponta a descapitalização dos produtores rurais em consequência das perdas na soja como um dos fatores preponderantes para esta retração, junto com o endividamento do agricultor. De acordo com dados divulgados pela Emater, em 2024, o Rio Grande do Sul produziu 3.750.000 toneladas de trigo, que foram semeados em 1,3 milhão de hectares, com produtividade de 2.839 quilos por hectare. Bem, o assunto agora é a pirataria no agro, que tem causado prejuízos bilionários ao setor de sementes. As sementes estão na origem de uma das principais preocupações do agronegócio brasileiro. A pirataria de sementes de soja provoca prejuízo de cerca de 10 bilhões de reais por ano. Acabar com essa prática poderia gerar um ganho de 2 bilhões e meio de reais aos produtores, conforme dados da CropLife Brasil. As sementes piratas não têm garantia de procedência ou controle de qualidade e podem trazer pragas, doenças e baixa germinação, enquanto as sementes certificadas são produzidas com rigor técnico e controle sanitário. É o que explica a engenheira agrônoma e coordenadora de qualidade de sementes da BASF, Lilian Moraes. A alta germinação dá origem a plantas mais fortes e saudáveis, e isso gera uma lavoura mais uniforme, que vai aproveitar melhor os recursos como a água, a luz, os nutrientes. E muitas dessas sementes já vêm com tecnologia embarcada, como o tratamento químico das sementes para a proteção inicial da lavoura, ou a resistência a pragas ou a tolerância a herbicidas. E isso tudo facilita o manejo e reduz custos.
A engenheira lembra que o processo de certificação da semente começa na colheita, com um acompanhamento para evitar o dano mecânico. Depois, ela é beneficiada, passando por máquinas que fazem a limpeza, separação e padronização. No laboratório, são feitos testes como germinação, vigor, uso genético e sanidade, entre outros. Só depois de tudo isso, seguindo os requisitos do Ministério da Agricultura, é que ela recebe o selo de certificação. Um processo reconhecido por produtores como o Gustavo Silveira Rego, de Uruaçu, em Goiás. Devemos lembrar que, em condições climáticas difíceis, para se ter uma boa produtividade, é necessário um excelente estande de plantas, né? E tudo isso começa com a qualidade da semente. Dessa forma, optar por sementes certificadas representa proteger o solo, evitar prejuízos e garantir uma lavoura mais uniforme, forte e rentável. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. Obrigado, Bruno Moreira. E o Ministério das Relações Exteriores criticou a Comissão Europeia pela classificação do Brasil como risco médio na associação ao desmatamento. Pela legislação do bloco, será proibida a entrada de produtos ligados a desmatamento nos países europeus a partir de 30 de dezembro. De acordo com o risco estabelecido pela Comissão Europeia, os países terão maiores ou menores exigências a cumprir no processo de comprovação de que os produtos não estão ligados ao desmate. A normativa atinge as cadeias da pecuária, do cacau, café, óleo de palma, borracha, soja e madeira. Na nota publicada pelo Itamaraty, o governo brasileiro reafirmou seu posicionamento crítico em relação à lei europeia. Desde o ano passado, o Brasil vem pedindo a revisão da legislação. E a gente fala agora de pecuária. Em clima de otimismo, a ANC lançou em Pelotas a segunda edição da FENAGEM Promebo. A segunda FENAGEM Promebo vai acontecer de 2 a 5 de julho na Associação Rural de Pelotas. Na cerimônia de abertura, o presidente do Conselho Técnico da ANC, Leandro Hackbart, lembrou do sucesso da primeira FENAGEM ao destacar a qualidade dos julgamentos dos animais com um critério mais equilibrado e harmonioso entre genética e fenótipo. O sócio-diretor da Foco Pampiano, Vinícius Pereira, ressaltou que falar de genética é usar o passado para pensar no futuro de uma forma técnica e profissional. O também sócio Rodrigo Azambuja lembrou que a Foco Pampiano traz no nome a técnica agropecuária e que o desafio permanente é buscar eficiência para superar os desafios. O presidente da ANC, Joaquim Villegas, definiu a FENAGEM como um evento que nasce jovem, porém com alma madura, porque carrega com força uma história construída com trabalho, ciência e paixão pela pecuária. Villegas lembrou do programa de melhoramento genético, o Promebo, também fundamental para o sucesso da FENAGEM. O Promebo acabou de completar 50 anos no ano passado. Mais de meio século de contribuição concreta para o avanço genético da pecuária de corte do Brasil. Um programa que transformou a forma como selecionamos, avaliamos e projetamos nossos rebanhos. Quando falamos em Promebo, falamos em consistência, falamos em dados, em critérios técnicos, em evolução contínua. Mas, acima de tudo, falamos em confiança. Villegas destacou ainda que o evento não visou apenas celebrar a grande genética, mas celebrar todo o processo, valorizar a seleção consciente, o acasalamento bem planejado e o avanço genético construído com método e critério técnico. O prefeito de Pelotas, Fernando Marrone, enfatizou que a ANC é uma entidade que faz registro genético há mais de 100 anos e sempre baseada na ciência. Além da pecuária, Marrone destacou a produção e industrialização do arroz na região, também alicerçado na ciência, e que uma feira nacional de genética só engrandece a todos que fazem a FENAGEM, além de destacar a cidade de Pelotas. A programação completa da segunda FENAGEM Promebo está no site e redes sociais da ANC. Esta programação estará voltada para a capacitação técnica dos produtores rurais, promovendo a inovação no setor agropecuário e fortalecendo a troca de experiências. Da agência AgroEffective, Arthur Chagas.
Obrigado, Arthur. E as exportações brasileiras de carne bovina e suína seguiram aquecidas até a quarta semana de maio, enquanto as de carnes de aves sofreram um leve recuo na média diária de embarques. Os números parciais de exportações de proteína animal pelo Brasil foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. As exportações de carne bovina somaram até a quarta semana de maio 173.800 toneladas, com média diária exportada de 10.862 toneladas. Em comparação com a média diária exportada de maio do ano passado, houve um avanço de 7%. O preço médio pago por tonelada também avançou na média, ficando até agora em $5.177, 15% a mais ante a média do ano passado. Em relação ao faturamento, o acumulado até a quarta semana de maio é de $899 milhões. Quanto à carne de aves, o volume exportado até a quarta semana de maio somou 318.500 toneladas. A média diária de embarques até agora é de 19.908 toneladas, 1,4% abaixo de maio de 2024. Em faturamento, o atual mês somou até agora $575,9 milhões. O faturamento diário com as exportações de carne de aves equivale até o momento a $1.808 por tonelada, 2% a mais que no ano passado. Já em relação à carne suína, o Brasil exportou até a quarta semana de maio 82.200 toneladas. A exportação média diária está em 5.139 toneladas, 17% a mais, aí é o crescimento. O valor faturado, antes mesmo de fechar o mês, é de $211,5 milhões, já ultrapassando em 0,6% o valor total de maio do ano passado. Neste mês, os importadores pagaram $2.572 por tonelada, 12% a mais que em maio de 2024. Bem, agora a gente fala de meteorologia aqui no programa. O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, recebeu um novo supercomputador para a previsão de tempo e de clima. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais vai ampliar a capacidade de processamento e armazenamento de dados da unidade, que é vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com a chegada do novo supercomputador. O equipamento já se encontra em Cachoeira Paulista, em São Paulo, onde fica localizado o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do INPE. Com capacidade cerca de 24 vezes maior de armazenamento de dados de alta performance do que o sistema anterior, o novo computador será o mais avançado equipamento de previsão de tempo e clima do país, como detalhou o coordenador-geral de Ciências da Terra do INPE, José Antônio Aravecchia. Isso permite rodar modelos de alta resolução, reduzindo o tempo de previsão de horas para minutos. Além disso, sua maior capacidade de processamento permite a assimilação de dados de uma base mais ampla, incluindo informações de satélites meteorológicos, essenciais para a geração de condições iniciais mais precisas para modelos numéricos. De acordo com José Antônio Aravecchia, com a nova infraestrutura, o supercomputador do INPE posiciona o Brasil como um dos países líderes na pesquisa climática global. A integração do supercomputador e do monitoramento por satélite fortalece o Brasil como um ator relevante na comunidade científica internacional, permitindo colaboração em pesquisas e desenvolvimentos de políticas ambientais. Com essa infraestrutura avançada de supercomputação e sensoriamento remoto, o Brasil fortalece sua capacidade de compreender e prever mudanças climáticas, fenômenos meteorológicos e impactos ambientais, posicionando-se como um dos países líderes na pesquisa climática global. Foram investidos cerca de R$27 milhões no supercomputador, fornecido pela empresa HPE Cray dos Estados Unidos, que venceu a licitação concluída em setembro de 2024. Nas próximas semanas, ocorrerão a instalação e os testes da nova infraestrutura. Após esta fase, o equipamento será inaugurado com a presença de autoridades federais, gestores e cientistas de vários órgãos que se beneficiam das informações do INPE. Reportagem Mariana Leite. Obrigado, Mariana.
E o último assunto deste bloco trata de olivicultura. O Ministério da Agricultura e a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proibiram a comercialização de mais 2 marcas de azeite de oliva aqui no Brasil, a La Ventosa e a Grego Santorini. Em menos de 10 dias, já são 6 rótulos retirados de circulação. Antes haviam sido proibidos os azeites Alonso, Quintas da Oliveira, Almazara e Escarpa das Oliveiras. As marcas se enquadram na definição de alimentos corrompidos, adulterados, falsificados, alterados ou avariados. Análises detectaram a presença de outros óleos vegetais não identificados na composição. Os azeites de oliva e os pescados são os 2 produtos alimentícios mais adulterados do mundo. E assim concluímos este primeiro bloco do programa em nome do Senar RS. Força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, crédito consignado CLT, é no Banrisul. A gente vai para o intervalo e voltaremos em seguida para falar de orizicultura aqui no programa. O crédito consignado CLT é a solução ideal para quem tem carteira assinada. Com juros baixos e prazos flexíveis, você tem mais agilidade com a praticidade do desconto em folha. Tudo isso com a segurança do Banrisul. Faça uma simulação e contrate pelo app Banrisul. Crédito consignado CLT é no Banrisul. Quem trabalha na indústria, no comércio, no sistema financeiro, abastecendo veículos ou preparando aquele cafezinho, também faz parte do ciclo do agro. É por isso que o Senar existe, para apoiar o agronegócio com ações de formação profissional às famílias rurais, contribuindo para sustentar toda a cadeia produtiva. Porque quando o agro vai bem, nossa vida anda melhor. Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. O crédito consignado CLT é a solução ideal para quem tem carteira assinada. Com juros baixos e prazos flexíveis, você tem mais agilidade com a praticidade do desconto em folha. Tudo isso com a segurança do Banrisul. Faça uma simulação e contrate pelo app Banrisul. Crédito consignado CLT é no Banrisul. Estamos apresentando Guaíba Correio Rural. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa desta quinta-feira, com o oferecimento do Senar RS. Está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Crédito consignado CLT é no Banrisul. Empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Contrate já no app Banrisul. Tem agro, Dona Guaíba. Muito bem, no Guaíba Correio Rural da manhã de hoje, o assunto a partir de agora é orizicultura. Hoje tivemos uma reunião do IRGA, o nosso Instituto Rio Grandense do Arroz, com a Secretaria Estadual da Educação, para tratar aí da ampliação do consumo de arroz nas escolas gaúchas. Nós vamos saber mais detalhes desta reunião, dos objetivos, não é? E conversando a partir de agora com Eduardo Bonotto, nosso presidente do IRGA. Caro presidente Bonotto, seja bem-vindo mais uma vez aqui à programação da Rádio Guaíba. Bom dia. Bom dia, Sandro, a todos os ouvintes. Uma satisfação muito grande estar participando do programa também na Rádio Guaíba e com todos que nesse momento estão nos acompanhando. Exatamente, tivemos uma reunião importante, está dentro do nosso planejamento estratégico de trabalho inicial aqui à frente do IRGA, algumas iniciativas, e uma delas é em relação ao consumo de arroz, não somente a nível de estado, mas a nível nacional, que é um produto extremamente nutritivo e que está na mesa de todo cidadão brasileiro. Eu ia dizer, a gente quando fala da cesta básica, chega a chamar o arroz de primo pobre, né, da cesta básica, mas nutricionalmente ele é um primo riquíssimo, não é, presidente? Não, exatamente, né, a importância do arroz dentro do sistema alimentar, né, do cidadão é extremamente importante, até pelas questões dos valores nutritivos, os benefícios, né, que o arroz traz
para uma alimentação além de equilibrada, mas também nutritiva, é extremamente importante. Então, a gente startou algumas iniciativas no início desse nosso trabalho, que começou na metade de abril, de nós focarmos, né, em algumas pautas, porque são importantes, e uma das primeiras delas, né, visando a questão de discutir e buscar ampliar o consumo de arroz, foi junto à Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, com a secretária Raquel, que é uma pessoa extremamente aberta ao diálogo e já se colocou à disposição da gente fazer um mapeamento, né, junto com as nossas equipes de nutrição aqui do IRGA, com as equipes da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, para ver, né, o que a gente consegue ampliar, avançar de aquisições de um produto que é extremamente nutritivo para nossas crianças e jovens, e que essas aquisições que o próprio governo acaba realizando também são importantes para a economia do nosso estado, né? Que o arroz representa 7% do PIB, né, do nosso estado, e que hoje 70% do arroz produzido no Brasil sai das nossas lavouras aqui do Rio Grande do Sul. Perfeito. Tem-se uma ideia do que é adquirido, do que é consumido pelos nossos alunos da rede estadual de ensino deste grão, caro presidente? Esses mapeamentos iniciais foram realizados agora. Na primeira reunião foi para a gente startar a nossa ideia. Então já tem reuniões agendadas nos próximos dias entre as nossas equipes e as equipes da Secretaria de Educação, né, para alinhar e fazer, verificar, discutir, né, hoje o cardápio, junto com as nutricionistas do estado, para ver o que a gente consegue ampliar dessa porcentagem. Os valores são significativos, porque nós temos escolas em turno integral, nós temos peculiaridades, né? Tem aquelas que envolvem almoço e outras refeições, tem aquelas que daí tem somente o horário normal, diurno e vespertino, e assim por diante. Então, é um espaço que vai agora, nos próximos dias, a gente vai alinhar e já tem a agenda marcada exatamente para ver valores adquiridos, como que está o cardápio. A gente sabe que tem regiões que variam o cardápio conforme a realidade da população e aquilo que se coloca, né, dentro da merenda escolar. Então esse é um papel que agora nos próximos dias vão se avançar, e a gente está vendo os volumes. Parece que o ano passado de aquisição de arroz pelas escolas estaduais na Secretaria de Educação girou em torno de 10 milhões de reais. Então, em cima disso que a gente vai começar a tratar essa pauta, eu acho que é um fato importante, como também, né, estaremos aí procurando a nova presidente da FAMURS, prefeita Adriane Perim Oliveira, para discutir, né, o consumo de arroz nas escolas municipais do Rio Grande do Sul, junto com os secretários municipais de educação. Que legal. Para a gente buscar também fazer uma análise do Rio Grande do Sul, dos municípios, e a gente ver o que se pode, né, ampliar dentro do cardápio, né, lá realizado pelas nossas escolas municipais, pelas nossas secretarias de educação dos municípios. Excelente. E também, né, Fávaro, acho que é importante a gente salientar que também busquei nessa semana uma importante também reunião com o secretário Jorge Pozobon, na qual nós também... Do sistema prisional, não é? Do sistema prisional, na qual o secretário do sistema prisional do Estado, na qual nós discutimos também, né, o consumo de arroz dentro dos nossos presídios do Rio Grande do Sul. Então a gente quer sempre buscar onde existe aquisição, onde existe o consumo, e aonde a gente tem espaço ainda, né, para buscar ampliar as aquisições, porque também é importante aí, são valores significativos, se tu olhares o que o Estado adquire, o que os municípios adquirem, e isso é uma forma também da gente fomentar a economia do nosso Estado. Excelente. E é um grão cereal aí que é extremamente versátil, né? Combina com qualquer comida, não é, presidente? Exatamente, o arroz une todos os outros ingredientes no prato. Tu serve, geralmente quando tu vai se servir, a primeira coisa que tu coloca no prato é o arroz, né? Exato. Daí o arroz com feijão, o arroz com a carne, o arroz com a galinha, com frango. Então, isso aí, a gente tem um potencial enorme de crescimento. Que legal. Né? A gente fica feliz, é uma forma de fomento, como também a gente vai trabalhar com a Invest RS, que é o setor dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio Grande do Sul, é a agência, né, de desenvolvimento do nosso estado, para a gente tratar de exportação, de consumo de arroz a nível nacional, bem como também com a Apex. Então, a gente está startando inúmeras iniciativas positivas aqui, para estar ao lado do produtor rural, para estar ao lado do setor produtivo,
produtivo, né, da cadeia aurícola e junto da população do nosso estado, que em mais de 200 municípios nós temos produção de arroz e na qual, na sua grande maioria, é uma das principais matrizes econômicas destas cidades, que gera emprego, renda, desenvolvimento, sustenta famílias. Então isso é importante, é uma pauta que a gente vai defender. Vamos buscar fazer uma entrega importante aí para todo o setor e para a sociedade gaúcha e valorizar cada vez mais, né? 70% do arroz produzido no Brasil sai das excelentes lavouras do nosso estado, né? Que produzem e que o IRGA sempre foi parceiro, né? Na questão da pesquisa, da extensão, os produtores, né? Tendo grandes safras, mas ao mesmo tempo também nós temos as indústrias aí que beneficiam e também levam o arroz para o Brasil inteiro. Perfeito. Bom, presidente, para a gente até encaminhar, teremos o fim, o encerramento da colheita essa semana ainda, porque estamos na reta final, não é? Não, a expectativa já é para o encerramento, não podemos ainda dar com certeza. Sim. Se nessa semana nós chegamos perto dos 100%, semana passada, na quinta-feira, os nossos números atingiam 97,96% da área semeada, já estava colhida no nosso estado, né? Então, a gente fica faceiro, né? Foi um ano em que, apesar da estiagem que assolou o nosso estado, trazendo consequências severas para o soja, né? E para outras culturas, o arroz teve água suficiente para iniciar, né, toda a nossa safra e conseguimos finalizar. E então, uma produtividade positiva e se encerrando o ciclo da safra 24-25 de uma forma positiva. Então, vamos trabalhar, buscar, né, que nem eu disse, fomentar o aumento de consumo de arroz a nível de estado e a nível de Brasil e também, né, discutir e trabalhar aí com as agências de desenvolvimento, com a Apex, com a InvestRS, de nós prospectarmos e vendermos o nosso arroz para o exterior nas exportações, tanto o arroz em casca como também o beneficiado. Com muito sol na cabeça e abundância de água no pé, não tinha como não ser uma ótima safra. E a gente vai aguardar aí o encerramento para trazer os números finais, mas já sabemos de antemão que teremos aí mais uma das grandes colheitas aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul. Como disse o presidente do IRGA, Eduardo Bonotto, aí somos responsáveis pela pela maior parte, né? Mais de 70% do que é consumido no Brasil sai aqui das nossas lavouras irrigadas aqui do Rio Grande do Sul. Caro presidente Eduardo Bonotto, do IRGA, Instituto Rio Grandense do Arroz, muito obrigado aí pela participação aqui conosco, atender gentilmente a Rádio Guaíba na manhã de hoje. Quando tiver mais novidades aí a respeito desta parceria, dessa busca pela ampliação aí nas escolas e demais outras redes aqui do estado, nos comunique, por favor. Obrigado, Sandro. Pode ter certeza que estaremos aí avançando nessas iniciativas, nos comunicando junto a vocês e a sociedade gaúcha, e junto também todo o setor produtivo da cadeia do arroz, e também dizer que em breve nós estaremos com boas novas notícias aqui por parte do IRGA, de iniciativas que nós estamos implementando desde que nós iniciamos o nosso trabalho. Excelente. Desejar a todos aí um ótimo dia, um grande abraço, que Deus nos abençoe. Um grande abraço. E assim concluímos mais uma edição do nosso programa. Em nome do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Banrisul. Crédito consignado CLT é no Banrisul. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal da Rádio Guaíba no Spotify e em seguida o programa já estará disponível. Agradecemos a todos pela audiência e nos reencontraremos amanhã às 5:30 da manhã. Até lá e um grande abraço. Você ouviu Guaíba Correio Rural.